Há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Feitiço do Tempo, que conta a história de um repórter que todo ano ele tem que cobrir uma matéria numa cidade do interior. E eu sou muito ruim de lembrar detalhes do filme. Se você também é ruim de lembrar nome de personagem, nome de filme, comenta aí embaixo pra mim saber que não estou sozinho. Eu vou contar a essência do filme, me acompanha. Ele tinha que cobrir uma matéria lá nessa cidade, mas era uma cidade do interior onde ele não gostava das pessoas, não gostava da cidade e ele era muito arrogante, se sentia superior a todo mundo. Chegando nessa cidade, ele estava acompanhado do cameraman e da auxiliar ali, da mocinha auxiliar. Ele foi e se instalou num hotel separado da equipe. Foram no dia anterior, acordou no dia da matéria, se encontrou com a equipe no local, fez a gravação e foi embora correndo pro hotel arrumar suas coisas porque ele queria ir embora da cidade. A equipe foi buscar ele até o hotel. Quando eles estavam saindo da cidade, eles foram parados pela polícia, que mandaram eles fazerem um retorno, pois estava acontecendo uma tempestade grande de neve e eles não poderiam sair da cidade. Ele então fica revoltadíssimo e volta pro hotel xingando, reclamando. Como não tem muito o que fazer, ele dorme e esperando que no outro dia cedo ele vai embora da cidade. Quando ele acorda no outro dia, uma coisa estranha acontece. A mesma música está tocando no rádio. Ele sai para fora do quarto e se depara com as mesmas pessoas que ele tinha visto no dia anterior fazendo as mesmas coisas. E quando ele percebe, o dia dele está se repetindo, exatamente como o dia anterior. E isso começa a acontecer infinitas vezes. Ele fica preso naquele dia, na cidade que ele mais odeia, com pessoas que ele não gosta. Mas, como ele é um cara egoísta e arrogante, ele começa a se aproveitar da situação. Bom, ele pensa: se tudo o que eu faço hoje não tem consequência amanhã, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. Vou me divertir, vou me entregar a uma vida de prazeres e egoísmo. A partir daí ele começa então a viver uma vida sempre em busca de prazeres. Ele se afunda na bebida, se afunda na comida, come tudo que ele tem de direito de forma gulosa. Ele sai com mulheres, ele faz uma zoação total, fica livre para curtir ali os prazeres da vida, se divertir sem consequência. Só que chega uma hora que ele percebe que aquilo não satisfaz mais, não vê mais sentido naquilo. E como o egoísta ele vê sentido somente nos seus prazeres, para ele a vida perdeu sentido. E olha que interessante o que começa a acontecer no filme. Ele começa a querer tirar a própria vida. Então ele faz isso. Ele se joga do prédio, ele morre e acorda no mesmo dia. Se joga na frente do trem, ele se mata eletrocutado na banheira, enfim. Mas ele não consegue. Ele sempre volta no mesmo dia. E aí, mais uma vez, de uma forma egoísta, ele decide conquistar essa mocinha, essa auxiliar. Ele percebe que tinha uma certa atração por ela, mas sempre estava com o nariz empinado, nunca demonstrou interesse nem nada. Foi então nesse novo ideal, o ideal agora de conquistar a mocinha simplesmente para satisfazer os seus desejos. E aí, mais uma vez, ele se utilizou da vantagem que ele tinha de dias repetidos para quê? Para conhecer quais eram os gostos pessoais daquela moça, do que ela se interessava, quais eram os hobbies dela, enfim. Ele aprendeu tudo sobre ela e todos os dias ele aprendia alguma coisa diferente e tentava ganhar um beijo dela, tentava dormir com ela, mas ele não conseguia. Sempre no final do dia ele recebia um tapão na cara porque dava alguma merda. Ele fazia alguma cagada e não conseguia conquistar aquela moça. Chega um momento então que ele desiste de conquistar ela e ele já não sabe mais o que fazer para sair desse dia. E então ele meio que tem ali uma reflexão e começa a parar de pensar em satisfazer somente os seus prazeres. Ele para de olhar para si mesmo
e começa a olhar para a demanda das pessoas da cidade, das pessoas que estão ao seu redor. Então, todo dia ele passava sempre pelas mesmas pessoas. Passava por um mendigo que pedia dinheiro. Tinha um colega dele que encontrava ele e queria vender um seguro. Enfim, ele começa a ajudar várias pessoas na cidade. Ajuda esse mendigo, ajuda as senhorinhas que o pneu furou do carro, ajuda a tirar o gato do menino que tinha ficado preso na árvore, etc. Ele se coloca à disposição dos outros sem pensar se ele vai ter alguma coisa em troca ou não, porque ele sabe que amanhã o dia vai se repetir, ele vai ter que fazer tudo de novo, sabe que não vai ter nenhum retorno daquilo. Enfim, ele continua fazendo isso, se coloca à disposição dos outros, e no final do dia, sempre tem uma festa nessa cidade nesse dia. E ele decide ir para essa festa onde todas as pessoas da cidade se reúnem, inclusive a mocinha que ele estava tentando conquistar antes. E quando ele chega lá nessa festa, inclusive ele aprendeu a tocar piano nesses dias que ele estava lá se repetindo. Ele estava lá tocando piano, a mocinha chega, vê ele tocando piano, vê todo mundo super animado, todo mundo indo falar com ele, indo agradecer ele por ter ajudado em alguma coisa ali no dia. Ele sai para dançar com a mocinha ali na festa, mas a cada 5 minutos eles são interrompidos porque vem alguém agradecer ele e ela abre um olhar diferente para ele. Um olhar que até então, por todos esses anos que eles trabalharam juntos, ele sempre um cara arrogante. Ela fala, ué, peraí, esse cara tá diferente, esse cara não é o cara que eu conheço. E ela começa a se apaixonar por ele. E aí eles passam ali aquela noite juntos. Quando ele dorme, ele acorda e finalmente ele consegue sair da prisão daquele dia. Então, quando ele parou de olhar para si e começou a olhar para a demanda das outras pessoas, para a demanda social, começou a servir e ser útil, sem ficar esperando nada em troca, sem esperar, só fazendo coisas que são gostosas, que são prazerosas para ele, foi quando ele conseguiu sair da prisão de si mesmo, da infelicidade, e de quebra conseguiu conquistar outras coisas que ele queria, como a atenção, a admiração da mocinha auxiliar. E por fim ele acaba decidindo morar naquela cidade que ele odiava. Tá, beleza, mas o que isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Como se livrar do complexo de inferioridade. Se vocês pararem para prestar atenção, o arrogante, ele é uma pessoa autocentrada. Assim como esse repórter no começo do filme era uma pessoa arrogante, ele só pensava nele mesmo, só tinha olhar para si. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela não é diferente. Ela também é uma pessoa que está com o olhar apenas voltado para si, para os seus defeitos, para a sua incompetência, para a sua insegurança. A diferença é que o arrogante, ele se tem em estima demais, né? Ele sabe, ele tem uma qualidade ali, ou acha que tem uma qualidade, e aquilo ele superestima, né? Tem uma autoestima elevada. A pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela é ao contrário, ela se estima de menos. Às vezes ela até tem uma certa qualidade ali, mas ela não consegue dar olhar para aquilo. Ela fica olhando só para a sua podridão, para as suas vergonhas, para as suas coisas que ela não consegue fazer muito bem. Mas os dois estão sempre com o olhar voltado para si mesmo. Se a pessoa que tem complexo de inferioridade, ela começa a fazer igual o repórter do filme, para de se olhar demais, ficar olhando para os seus defeitos, para as suas misérias, e começa a fazer igual o repórter do filme e olha para a demanda das pessoas, o complexo de inferioridade vai embora. Esse complexo de inferioridade, ele vem de uma certa insegurança também, uma falta de domínio de relacionamentos interpessoais, né? E uma das chaves dos relacionamentos é o quê? Você ser uma pessoa útil, uma pessoa capaz de servir aos demais, uma pessoa atenta aos outros, que não está só prestando atenção, será que meu cabelo está bonito? Será que a minha roupa está assada? Será que as pessoas estão olhando e me vendo o quanto eu sou simples, o quanto... Entende? Então, quando você aprende coisas básicas e úteis, por exemplo, basicamente, fazer um arroz,
fazer um hambúrguer, fazer um lanche diferente. Coisa básica, você aprende no YouTube. A fazer um churrasco, coisa básica, não é para fazer um super churrasco. Assar uma carne, acender uma churrasqueira. Ou você serve as pessoas, se coloca à disposição para lavar uma louça, para arrumar uma mesa, para limpar um chão. Então vamos colocar uma situação onde uma pessoa se sente inferior. Está lá numa confraternização em família, entre amigos, a pessoa chega ali e pensa que está todo mundo olhando para ela e começa a voltar para si. Se ela olhasse para a demanda social ali, para a demanda do lugar, pô, será que essas pessoas estão precisando que eu arrume tal coisa, entende? Já começa a se relacionar a partir da utilidade, não do que as pessoas vão achar dela. Tipo, dane-se o que vão achar de mim, entendeu? Eu tô aqui ajudando, eu tô aqui fazendo as coisas, tô prestando atenção no que os outros estão precisando. Isso vai fazer com que a pessoa que tem complexo de inferioridade seja útil e acabe esquecendo das coisas ruins, porque se a gente for ficar olhando pra gente o tempo todo, é claro que a gente vai achar coisa ruim, né? Eu tenho um monte de defeito aqui, um monte de coisas que eu preciso melhorar, mas a gente foca no quê? No que a gente tem que melhorar, não no que é ruim, né? Quando eu tô indo para um local, para uma viagem, eu tô olhando para onde? Para o destino que eu quero chegar, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, como eu sou uma pessoa melhor? Servindo, sendo útil. Eu não vou ficar olhando para o lado da estrada, porque senão eu vou me perder na direção. Então, beleza, quem tem complexo de inferioridade não fica olhando para as misérias, fica olhando para como ser uma pessoa melhor. Como a gente se torna uma pessoa melhor? Sendo útil, aprendendo a fazer coisas úteis e servindo ao próximo. E esse filme é bacana porque eu estou usando dentro desse contexto, só que eu utilizo ele para outros contextos também dentro da terapia para os meus pacientes. Já usei bastante e é muito interessante. De trazer esse exemplo, quando a gente vai meditar na vida desse repórter, a gente consegue colocar muita coisa em prática também na nossa vida. Sugiro que vocês assistam esse filme, não sei se vocês vão achar com facilidade, é um filme antigo de 93, se eu não me engano. Tinha numa plataforma na Brasil Paralelo, mas não tem mais. Mas enfim, se vocês não acharem, fica aí com esse pequeno resumo. Mais uma coisa para finalizar aqui para vocês. Não espere que vai ser gostoso fazer isso, tá? Muitas vezes a gente vai... Se o servir, se o ser útil está gostosinho demais, está fácil demais, ele não vai servir como uma ferramenta de amadurecimento. Você tem que conseguir fazer essas coisas mesmo sendo desconfortável, principalmente de forma física, né? Por um certo bem-estar você vai sentir por estar sendo útil, mas muitas vezes vai exigir de você, fisicamente, isso vai ser desconfortável. Então, por exemplo, em casa, trocar a fralda dos meus filhos não é uma coisa gostosa toda vez. Às vezes eu estou quieto ali, deitado no sofá, sei lá, fazendo uma outra coisa que é mais gostosa, mas quando eu sou chamado àquilo, é desconfortável. Então a gente tem que ir se treinando a esses momentos onde o dever nos chama e é desconfortável. Então não espere que vai ser gostoso você começar a fazer isso, tá? Vai ser desconfortável. Então simplesmente você vai atrás de servir, ser útil, sem esperar nada em troca. Não fique esperando nenhum obrigado, nem nada. Senão você vai ficar preso nessa recompensa afetiva, onde você sempre tem que estar esperando uma validação externa de alguém te agradecendo, alguém te falando o quanto você é bom. Aí você volta para o quê? A olhar para você mesmo. O quanto a pessoa te agradece, o quanto as pessoas falam que você é boa, boazinha, etc. Entende? Então, sirva, seja útil sem esperar nada em troca, que o complexo de inferioridade vai embora. Se por algum motivo você está passando por dificuldades em relacionamentos interpessoais, tanto amoroso, profissionais, social, de qualquer forma, ou dificuldade de lidar com as suas emoções, pode também clicar no link que eu vou deixar na descrição e agende uma sessão comigo de terapia que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Obrigado, até o próximo vídeo.